que de resto já suscita várias reações. O presidente da Ucrânia diz mesmo que não aceitará qualquer resultado destas conversações caso Kiev não seja tido, ou melhor, não participe delas. Qual é a sua visão em relação a este encontro e esta posição do presidente da Ucrânia? Bem, como já vimos dizendo aqui, é uma posição legítima, não é? Porque é o Estado interessado, é o Estado mártir, se pode dizer, deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas nesta primeira fase de encontro entre a Rússia e os Estados Unidos, parece haver o interesse de primeiro normalizar entre si as relações, porque a Rússia, lembremos aqui que entre a Rússia e os Estados Unidos, as coisas não estavam tão bem assim como se pensava, não é? Tanto assim que nos princípios que foram adotados em Riad consta, dentre eles, a normalização das relações diplomáticas, a reabertura, enfim, das sedes diplomáticas que foram fechadas em cada uma das capitais para facilitar mesmo a todo o processo de negociação. Ou seja, nessa primeira fase para saber o interesse da normalização das relações diplomáticas, político-diplomáticas entre a Rússia e os Estados Unidos. Pois, no segundo momento, é que se poderá pensar no envolvimento de outros países europeus na negociação, porque aí já se passará da normalização das relações bilaterais entre a Rússia e os Estados Unidos para a mediação para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, me parece aqui haver dois processos num só. Sobre a Ucrânia, o que se espera? Bem, dos princípios que terão sido ventilados neste encontro, constam que deverá haver um cessar-fogo, depois deverá haver a eleição e depois poderá-se passar ao acordo de paz. No que toca, por exemplo, à eleição, isso pode responder a uma das preocupações da direção russa, que diz que não poderá haver uma negociação com um presidente legítimo, né, que tem um mandato expirado desde o primeiro trimestre do ano 2024. E também do interesse da própria Ucrânia ver qual é a pulsação política da Ucrânia neste período, né, porque eventualmente poderá emergir um outro Zelensky, né, ou poderá emergir um anti-Zelensky. Enfim, é do interesse da própria Ucrânia também que neste processo que vai levar ao acordo de cessar-fogo ou de paz haja uma eleição política interna, para depois viabilizar todo o processo de negociação do ponto de vista legítimo com a Rússia. A questão que se coloca é se a Ucrânia aceitará este princípio, esta ideia de eleição nesta fase de negociação, antes da negociação com a Federação Russa, não é? Aí é que veremos se há posições contrárias, mesmo ser da própria Ucrânia. Se calhar o presidente Zelensky defende uma posição minoritária e poderá emergir um outro presidente que seguramente ou provavelmente será favorável a um acordo de cessar-fogo e acordo de paz com a Federação Russa. Em todo caso, na prática, é interessante ver que tudo isto vem, enfim, a mudar tudo que se viveu até aqui, não é? Porque, como imaginemos, como sabemos, até a coisa de um mês ou 2 meses atrás era impensável. Já sabíamos que isto ia acontecer, tendo em conta as palavras do presidente Trump, mas era impensável que, assim, de repente, não é, tudo mudasse, até o ponto de quase colocar à margem o papel dos próprios europeus, que nessa altura quase que estão zangados, diga-se de forma irônica, com Washington. Mas o secretário de Estado dos Estados Unidos já telefonou aos homólogos europeus a garantir que, na fase sucessiva, isto quando passar para a fase multilateral, terá um lugar nessa negociação. Enfim, parece ser normal que nas negociações haja primeiro um encontro exploratório, até de estabelecimento de princípios. Só para concluir, por exemplo, no que toca ao nosso processo de paz em Angola, não a paz de 92, mas a paz pós-conflito da Batalha do Crítico Naval, antes de se chegar a acordos de Nova Iorque, foram estabelecidos acordos de princípios, né? Entre Angola, com a África do Sul, com o envolvimento da própria Cuba, e estes princípios foram assinados quer em Brazzaville, quer em Genebra. Só depois de que as partes chegaram
ao acordo, enfim, aos acordos de Nova Iorque um ano depois, né? Enfim, é normal que nas negociações haja essas partes preliminares do estabelecimento de princípios que depois irão ditar os acordos de paz entre as partes envolvidas. Daí que haverá seguramente espaço para os próprios europeus poderem participar. Mas agora, é importante que, e aqui o segundo princípio deste encontro 2D Riad, que fala da indicação de um mediador ou do grupo de mediadores ao alto nível, aí é importante que a própria Europa e a própria Ucrânia possam estar coesos, unidos, em indicarem quem serão seus representantes, né? Porque nem todos participarão, não é que os 27 Estados-membros da União Europeia, mais o Reino Unido, e se quisermos alargar, todos os Estados da chamada Comunidade Política Europeia vão participar. Isto é impensável. Não sei se me ouve por agora. Os mediadores, os representantes seus, que vão fazer parte das negociações no seio do grupo do alto nível que será indicado. Enfim, é tudo muito aberto, é prematuro pensar que haverá uma exclusão, né? Porque não é possível que isto aconteça até para evitar diatribas diplomáticas políticas com a própria Ucrânia e também com os países europeus. E só consegue me ouvir? Sim, ouço. Okay, na altura da sua intervenção, eu queria colocar aqui uma outra questão. Falou da questão da legitimidade do presidente da Ucrânia. Acredita que, por esta altura, condições objetivas na Ucrânia para que haja eleições? Bem, desde que haja vontade política, não é? Pode haver eleição se houver vontade política, não é? A Ucrânia tem partidos políticos, não é? O parlamento funciona, tem um presidente que está em mandato, mesmo se o mandato terminou. Naturalmente, é um mandato que terminou em condições que se conhecem, de conflitualidade, existe seguramente o estado de sítio que vige, que vigora naquele país. Se houver vontade política de aceitar esses princípios, que poderão ser depois aceitos ou não pelos próprios negociadores, é possível que haja eleição, não é? Até pode ser um processo de normalização da vida política da própria Ucrânia, porque pode, por exemplo, conduzir a que os vários refugiados que se encontram em países vizinhos possam voltar e votar para a própria eleição, porque é uma eleição a ser inserida, se acontecer, depois do cessar-fogo. Quer dizer que há uma fase de normalização da vida política da própria Ucrânia, há um cessar-fogo, os refugiados voltam ao país, há um processo eleitoral, há uma campanha política e de ideias das várias formações políticas que o país tem. O presidente Zelensky, se for interessado, vai concorrer para a sua reeleição. Pode haver também um outro candidato que vai desafiar a sua reeleição e depois o povo vota, né? Enfim, acho que o único empecilho que havia até hoje é o conflito, porque não se pode votar com as bombas a caírem a escassos metros da Assembleia de Voto, não é? Mas se há um cessar-fogo e há a vontade das partes realizar a eleição política, pode acontecer, e depois tirar até o receio que existe da parte da Federação Russa de que ele é ilegítimo, né? Porque os acordos devem ser siglados. Se houver um acordo de paz, deve ser assinado pelo chefe de Estado ou pelo chefe de governo, não é? Isto é que dizem os tratados, os acordos sobre as convenções sobre os acordos, né? O chefe de Estado deve assinar os acordos de paz com... Ele não pode assinar um acordo de paz que pode ser lido como ilegítimo ao nível do direito internacional e pegar todo o processo de paz que foi assinado em sede desta negociação. Daí que é importante que haja